Fala galera, aqui é o Rio e seja bem-vindo de volta ao curso de Matemática Básica. Hoje a gente vai aprofundar mais em somas. A gente vai partir daquela aula que eu falo sobre os números positivos utilizando feijões. A gente vai continuar usando essa teoria dos feijões agora com símbolos aqui no computador para representar os feijões. E a gente vai começar a aplicar isso daqui dentro daquele conceito que todo mundo deve ter aprendido na escola a fazer somas desse jeito. Coloca um número em cima do outro, né? O primeiro número sobe e tudo mais. Então eu vou te explicar de forma mais aprofundada o que acontece aqui e como que você faz para fazer essas somas, beleza? Então não se esquece também de colaborar com a aula, fazendo o quê? Se inscrever no canal, ativando o sininho, deixando o like, comentário com as suas dúvidas e o que você gostou mais da aula, para eu ter esse feedback importantíssimo. E se você quiser estudar comigo, tem o Gabaritei, meu curso de aprendizagem para vestibulandos, que vem com Matemática 101, que é um curso de matemática do zero até o Enem. Vamos lá. O que acontece? Somar com os feijões, eu acho que todo mundo consegue fazer. Quando você pega para somar, por exemplo, 5 mais 6, você simplesmente olha os feijões, junta e fica simples. Agora, o que acontece quando você tem que somar números grandes como esses? 5 e 6 são números pequenos, todo mundo consegue fazer até com os dedos, dá 11. E se o número for grande, como que a gente faz? A resposta é, faz do mesmo jeito. O número grande nada mais é do que a mesma coisa que o número pequeno. 467 é a mesma coisa que você falar de 7, 6 e 4. 3 números separados, certo? Que compõem um número maior. Só isso. Então, quando a gente vai fazer a soma dos números, o que você tem que entender, tá? E é importante entender e não decorar. Como que a gente faz a soma? A gente vai somar quais números que a gente vai somar? Então, a gente vai somar, por exemplo, assim? Óbvio que não. Né? Todo mundo deve saber que não se faz uma soma assim. Você não vai somar 8, 12, por aí vai. Você vai alinhar primeiro os números. Por que isso acontece? Como a gente viu nos feijões, 7 e 8, no caso, seriam os nossos feijões, nossas unidades. O 6 e o 5, certo? No caso, seriam os nossos grãos de bico, ou seja, as nossas dezenas. Então, quando a gente fala de 7 e 8, a gente está falando que a gente tem 7 unidades. Quando a gente fala de 6, a gente está falando que a gente tem 6 dezenas. Ou seja, a mesma coisa que fosse assim, 6 vezes 10. E aqui a gente teria o quê? 7 vezes 1. Ok? 4 seria 4 centenas, que é a mesma coisa que 4 vezes 100, que dá 400. Então, esse número aqui grande que a gente está falando, na verdade, do quê? De 400 mais 60 mais 7. Ok? E cada separação de casa aqui seria uma unidade diferente, certo? Ou seja, feijões, grão de bico, milho, sei lá o quê. Então, são coisas diferentes que a gente está somando. Você não pode somar 6 dezenas com 7 unidades. São coisas diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for fazer somas com vírgula, como que a gente faz para alinhar um número com vírgula? Bom, a gente vai alinhar pela vírgula. Por quê? Porque dessa forma, o que vai acontecer? Você vai ter aqui alinhado e já pronto, né, o seguinte, a separação entre essas casas aqui. Então, quando a gente fala de 0,8, a gente está falando o quê? Né? 0,8 décimos, sei lá. E aqui a gente está falando do quê? Com 0,7. Esses dois números você vai somar porque eles representam a mesma unidade. Esse 5 aqui, ele representa o quê? 0,05. Ok? E esse 5 aqui representa 500. Né? Então, quando você reconhece o que está representando isso daqui, o que isso representa no nosso mundo numérico, fica muito mais fácil. Ok? Então, aí que está o negócio. Você não precisa decorar a regra de tem que alinhar pela vírgula. Não. É impossível você não alinhar pela vírgula, porque senão não faz sentido a sua conta. Imagina você fazer uma soma assim. 8 mais 5, 4 mais 7, tá? Não é? Então, assim,
a gente entende que os números aqui, embora sejam os mesmos números, eles representam coisas diferentes, objetos diferentes, digamos assim, do mundo real. Ok? Como que a gente vai fazer, então, o algoritmo de soma? Vamos lá. A gente geralmente vai fazer assim. Pegou esses números, você vai colocar um risco aqui para representar que isso daqui é o total. Ok? E aí você vai fazer casa por casa. 7 mais 8. Quanto que dá 7 mais 8? Aí você vai pensar o seguinte, lembra dos feijões? O que é o 7? É o 5 mais o 2, 8 é 5 mais o 3. Se eu pegar esses dois caras aqui, né, eu vou juntar um com o outro, vai formar quanto? Vai formar 15. Então aí eu consegui fechar 15. E aí eu vou subir o número 1. Por que eu subo o número 1 aqui? Porque lembra, aqui são só unidades. Eu não posso misturar unidades e dezenas. O número 15 é o quê? 5 unidades e uma dezena. O número da dezena, ele vai para onde? Ele vai para a próxima casa decimal. Então, ele aqui está em uma dezena. 6 mais 5, quanto que vai dar? Se a gente visualizar na nossa mente 6 mais 5, a gente vai ver que 6 é 5 mais 1, né? Então, eu tenho 5 mais 5 mais 1, dá 11. 11, só que eu estou somando 1, então eu vou aumentar mais um número ainda. Se era 11, vai virar 12. E eu subo para cá. Rio, você acabou de falar que no 15, isso daqui era uma dezena. E aí foi para a casa das dezenas. Por que que no 12, esse 1 aqui, que é uma dezena, ele foi para a casa da centena? Porque a gente não está falando, na verdade, de 12, a gente está falando de 120. A gente está falando naquela soma do quê? Do número 60 mais 50, que vai dar quanto? Vai dar 110. Mais uma dezena, mais 10, que vai dar quanto? 120. Então, o 2 está na dezena e 1 está na centena, que ele vai vir para cá. Ok? 7 mais 4, quanto que vai dar? 7 e o 4. Pô, o 4 ele tem esses 3 aqui que vão preencher a nossa dezena, nosso 10, certo? E vai sobrar 1. Então vai dar 11. 11 mais 1 vai dar quanto? De novo, 12. E aí a mesma regra, né? Eu não vou explicar de novo porque senão vai ficar repetitivo. Então deu 2.225. Sempre interessante, quando você vai estudar matemática, abre a calculadora, digita lá 267 mais 1758. Enter. Pronto. 2.225. Deu a resposta certa, então a gente acertou o exercício. Em matemática, ela é uma ciência exata. Ou você está certo ou você está errado. Não tem meio termo. Tem muito aluno que eu pego que é ruim de matemática e eles querem discutir. Eles erram às vezes a conta e falam, não, mas por que não está errado? Porque está errado. Só tem um valor certo. Todos os outros valores de matemática são errados. Então é muito fácil de você acertar, de você aprender matemática por conta disso. Não tem como errar. Só tem um jeito certo de se fazer, né? De chegar no resultado final, digo. Só tem um resultado final. Não tem como inventar. Então, se você está fazendo exercício e não sabe se você acertou ou não, calculadora. Não precisa de gabarito. Não fica esperando gabarito. Da mesma forma, você pode treinar somas infinitamente. Você pode pegar qualquer número que você pegar na sua frente e ficando treinando somas na sua cabeça, tá bom? Vamos lá, próximo. Com a vírgula, o que a gente vai fazer? A gente vai alinhar, então, os números. Você tem que entender o seguinte, que tanto para cá quanto para cá, existem zeros infinitos. Então, eu posso adicionar zeros infinitos para qualquer lado. E o número não vai ser alterado. Olha só. Sabendo disso, o que vai acontecer? A gente vai, então, pegar a nossa soma daqui, certo? Desse primeiro zero. Então, 0 mais 5 dá 5. 8 mais 7, quanto que vai dar 8 mais 7? Então, 8 mais 7 dá 15. 1, 4, 5, 6. 9, 6, 15. Cadê? 9 mais 6, né? Juntou esse 1 para cá, formou 10. Sobrou 5, deu 15. Foi 1 para lá. 5 mais 7,
os números não estão alinhados, né? Tem que tomar muita atenção com isso. Os números meus aqui não estão alinhados direito, tá? Então eu posso me confundir aqui e cometer algum erro sem querer. 5 mais 7, 12, mais um, 13. 3, vem 1 para cá, 1 mais 2 dá 3. Aí a gente vai contar quantas vírgulas tem, a vírgula vai descer no mesmo lugar que ela estava. Né? Se tinha 2 casas para cá, vai ficar 2 casas para cá. 3.356,55. Aí você vai lá na calculadora, 594,8 mais 2761,75. 335655. Então aí deu certo a nossa resposta. Pronto. Ok? Isso daqui é importante você fazer um monte de conta dessas? Mais ou menos. O importante não é você fazer várias contas com números grandes. O importante é você começar a entender e memorizar como fazer as somas desses números individuais aqui. Tá? Então, por exemplo, você saber quanto que é 8 mais 5. De cabeça, você já saber que é 13. Quanto que é 8 mais 7? De cabeça, você já saber que é 15. Quanto que é 7 mais 7? 14, tá? Então, você já tem que saber quanto que vai dar, beleza? Isso é importante, é como se fosse uma tabuada, só que de somas. Tem várias formas de você memorizar isso aqui. Você pode, principalmente, memorizar e entender através da representação numérica. Eu gosto de fazer assim. E eu gosto sempre de entender e separar esses 5 números aqui. Então, por exemplo, eu sei que 7 é 5 mais 2, 8 é 5 mais 3, 6 é 5 mais 1, né? Por aí vai. E eu também sei que 8 é o quê? É 10 menos 2, 7 é 10 menos 3. Então, quando eu junto, por exemplo, 8, que é 5 mais 3, e 7, que é 10 menos 3, o que vai acontecer? Eu consigo cancelar esses caras aqui, ó. Aí eu fico 10 mais 5 dá 15, por exemplo. É uma forma de você pensar. Então, tem vários jeitos de você conseguir pensar sobre os números. Você tem que encontrar qual que é o jeito que o seu cérebro se adapta melhor. Você pode tentar outros jeitos também, porque quanto mais forma de você pensar sobre os números, melhor para você, tá bom? Para finalizar, olha só, eu não faço normalmente as contas do jeito que ensinaram na escola. Eu faço de um jeito diferente. Como que eu faço normalmente? Eu faço meio que de cabeça. Eu olho o número e eu já vou escrevendo no papel qual que é o resultado. Então, eu não preciso fazer isso daqui. Se tem um exercício que tem esses números, por exemplo, eu já olharia e eu veria a primeira coisa. Primeiro número, qual que é? 1. Esse 1, ele não está somando com ninguém. E eu olho já para o lado. Eu vejo que tem 4 e 7. Com certeza esse 1 vai virar 2. Então, ele vai virar 2. 4 mais 7 dá 11. Certo? Olha para o lado. Cara, vai virar 12. Então, vai virar 2. 6 mais 5 dá 11. Olha para o lado, vai virar 2. 7 mais 8 dá 15. 5. Pronto, acabou. Então, posso fazer assim, ou eu posso só escrever no papel 11. Ah, passou aqui, virou 2. 6 aqui deu 11. Cortou, virou 2. 7, 8, 5. Cortou, virou 2. Vai dar 2, 2, 2, 5. Então, tem duas formas diferentes de você fazer. Eu gosto de fazer assim porque eu leio da esquerda para a direita. Então, para mim é lógico ir da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda. Então, isso para mim facilita muito na hora de fazer contas, tá bom? E tem outros truquezinhos que a gente vai aprendendo aqui durante o nosso curso. Mas é bem importante de você entender o que você está fazendo e saber outras formas de fazer aquilo lá. Porque às vezes um jeito é melhor para um aluno, outro jeito é melhor para outro aluno, tá? Cada um tem seu esquema. E é isso, gente. Só para finalizar também, eu esqueci de mostrar isso, mas quando a gente fala de soma de unidades e dezenas, eu não mostrei isso daqui, mas é basicamente isso que vai acontecer na sua cabeça, que deveria acontecer na sua cabeça. Quando você faz aqui 6 mais 5, que vai dar 11, você está pensando em unidades. Imagina que os quadrados são agora dezenas. 50 mais 60 vai dar 110, né? Vai dar 11 de novo. 11 quadradinhos. Entende? Então, a operação matemática é a mesma, independente do tamanho do número. E isso faz com que matemática seja relativamente muito fácil, porque a gente só tem 10 números para trabalhar. Ok? Bom, o vídeo vai ficando por aqui e bora para a próxima aula.